Retomando a nossa gravação, parte 2, ou parte 4, né? Parte 2 do segundo dia, parte 4 do nosso curso de Pranayamas, módulo 1. E eu quero começar mostrando algumas coisas para vocês agora, de início. Quero mostrar o diafragma. Então agora que a gente já passou, porque talvez mostrar antes, essas coisas podem ajudar, podem atrapalhar. Agora que a gente vai entrar para um segundo momento da prática do Uddiyana Bandha, eu quero localizar muito bem o diafragma com vocês e as costelas. Então, primeiro, existem duas costelas, é que aqui parece que tem uma só. Mas assim, existem duas costelas que não são ligadas ao externo. Existem outras costelas mais baixas, que elas têm esse tecido conjuntivo, e é através desse tecido, elas se ligam ao tecido conjuntivo aqui, né, maior, e esse tecido conjuntivo vai ser ligado ao osso externo. Então elas são costelas, essas aqui, de grande mobilidade, né? Outras costelas, que elas se inserem, de fato, no externo, né, e na coluna, consequentemente, todas elas estão inseridas na coluna lá atrás, né? Mas que essas aqui, elas se inserem aqui na frente, no externo, elas são de muito menor mobilidade. Então, se vocês estiverem reparando na hora de fazer aquele esforço inspiratório, a gente precisa começar a entender, falar, putz, não sei, parece que faz muita força para expandir isso daqui, né? A gente precisa realmente fazer mais esforço para expandir essas costelas do que para expandir essas. E é por isso que a nossa respiração está muito mais concentrada na movimentação das costelas mais baixas e do diafragma do que dessas costelas mais altas. Essas costelas, elas são usadas apenas nisso que chamamos de respiração forçada. Sei lá, quando você vai correr 100 metros rasos. Isso aqui não dá conta, você precisa usar a sua capacidade respiratória inteira. E aí você vai usar essa musculatura aqui, que vai puxando também essa respiração para cima. Em pranayama a gente quer fazer isso, mas a gente não quer fazer isso cansando, como correndo, né? A gente quer fazer isso de forma absolutamente tranquila, mas ganhando consciência de que a gente pode usar também toda essa parte alta do tórax para respirar. Bom, mas aqui está o diafragma. O diafragma ele tem esse formato, assim, ele é uma cúpula. E essa posição é do diafragma quando ele está relaxado. Quando ele se contrai, ele desce, tá? Ele fica mais retificado para baixo, ele empurra tudo que está, né, os órgãos internos, aqui dá para ver melhor, mas o diafragma está absolutamente localizado, né, em contato com os pulmões, ou com a pleura especificamente. Também aqui ele pressiona um pouco o coração. Então, quando ele está relaxado, ele empurra os pulmões para cima, ele ajuda a fechar, né, a diminuir a área dos pulmões. E os órgãos internos estão todos aqui acomodados embaixo dele. O diafragma separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Quando a gente vai inspirando, o diafragma ele vai se contraindo, e isso que é uma cúpula assim, vai descendo. Vai descendo. Quando ele vai descendo, ele vai empurrando todos esses órgãos para baixo. Como consequência de empurrar os órgãos para baixo, o nosso abdômen se expande, se desloca para fora. É isso que faz com que o abdômen se movimente quando a gente respira, né? É o diafragma que desce, que empurra os órgãos, esses órgãos ficam ocupando um espaço menor, e aí precisa empurrar o abdômen para fora. Por outro lado, essa descida do diafragma, né, ela em contato com a pleura, que está em contato com essa pelezinha que envolve, né, que reveste os pulmões, ele puxa os pulmões para baixo e faz com que isso crie espaço dentro dos pulmões. Esse espaço, essa expansão dos pulmões, é o que vai possibilitar a entrada do ar. Tá? E aqui dá para a gente ver perfeitamente essa relação do diafragma com os pulmões. Tá bom? O Dhyana Bandha, ele acontece, então,
como uma forma, o dhyana que a gente vai fazer agora com os pulmões vazios, tá? Ele provoca um grande alongamento do diafragma, um grande alongamento. Então, a gente vai soltar, né, todo o ar, e com os pulmões vazios, né, assim, ao soltar todo o ar, o diafragma ele já automaticamente assume essa posição. Isso aqui é uma posição expiratória, ele está empurrando os pulmões para cima, né? E mantendo essa posição expiratória, no Uddiyana, com os pulmões vazios, a gente vai alargar o tórax, só que sem deixar que o ar entre. E isso vai fazer com que o abdômen seja completamente sugado lá para dentro, né? Então, o que vai acontecer? Acontece que a gente vai como se fosse repetir o movimento de expansão torácica que a gente faz para tomar ar, né? Que a gente faz para inspirar, só que sem deixar o ar entrar. Então, os intercostais, as costelas, que também estão ligadas à pleura aqui dos pulmões, vão fazer com que os pulmões, né, e o tórax se alargue. Mas o ar não vai entrar, a gente vai prender o ar fora dos pulmões. E isso vai criar uma pressão negativa dentro do tórax. A gente cria espaço, né? Então imagina, a gente vai aumentar o volume, né, dos pulmões, mas não vai colocar ar, não vai ter partículas de ar lá dentro. Então isso vai reduzir a pressão interna. A redução dessa pressão interna vai sugar tecidos moles, vai sugar o diafragma, vai sugar o abdômen, vai chegar a sugar até esses tecidos aqui no começo do pescoço, né? E isso vai caracterizar o Uddiyana com os pulmões vazios. O Uddiyana com os pulmões vazios é essa técnica que a gente está muito mais acostumado a ver, né? A gente está muito mais acostumado a ver as pessoas fazendo. Como, por exemplo, uma imagem, outra que eu vou mostrar para vocês, né, de alguém fazendo um bom Uddiyana. Né? Vocês estão vendo aqui alguém fazendo um bom Uddiyana com os pulmões vazios. Tá? A resolução não está uma maravilha. Mas é isso, é uma expansão da região torácica, como se fosse tomar o ar, como se fosse deixar o ar entrar, né? Mas não deixa o ar entrar. E aí isso faz com que o abdômen seja sugado lá para dentro. Tá? O diafragma também, então perceba, não dá para ver, mas o diafragma está muito acentuado, essa cúpula lá para cima. E tudo isso vai, o abdômen vai sendo sugado lá para cima. O Uddiyana Bandha com os pulmões vazios é algo muito mais comumente feito do que o Uddiyana Bandha com os pulmões cheios, apesar das descrições dos textos clássicos apenas colocarem as pausas respiratórias com os pulmões cheios. Dessa forma, algumas pessoas vão chamar esse Uddiyana com os pulmões vazios ou de Uddiyana Kriya ou simplesmente de Uddiyana. Dr. Bolli, né, na época que ele estava associado a Kaivalyadama e fazia estudos com Swami Kuvalayananda, ele dizia, Swami Kuvalayananda chamava de Uddiyana Bandha com os pulmões cheios e apenas de Uddiyana quando fazia com os pulmões vazios, porque Bandha é um momento muito específico na pausa respiratória do pranayama com os pulmões cheios e são técnicas de contração. O Uddiyana com os pulmões vazios não é uma técnica de contração exatamente, é uma técnica de se criar uma sucção interna. Né? Então você não está contraindo e o abdômen, empurrando ele para dentro e para cima. Muito pelo contrário, você está procurando deixar o abdômen relaxado, e quanto mais relaxado ele tiver, mais ele vai poder ser sugado como um tecido mole lá para dentro desse campo, né, de potencial de sucção que se cria com essa expansão torácica. Percebam que das duas formas a procura é por uma sensação ascendente. O Uddiyana Bandha, como descrito no Hatha Pradipika, os yoguins o denominam Uddiyana porque, por sua prática, o prana fica confinado em Shushumna, por onde ascende. Como resultado, o grande pássaro
voa incessantemente por meio de Sushumna. Essa prática é Uddiyana Bandha. Deve-se levar. Né? O grande pássaro é uma metáfora para falar do prana. Né? Voa incessantemente por meio de Sushumna. Então, assim, é uma continuação daquelas intenções ascendentes. O Uddiyana ele deve continuar num processo de ascendência. Deve-se levar fortemente o abdômen para cima e para baixo do umbigo. Esse é o Uddiyana Bandha, um leão para o elefante da morte. Deve-se levar fortemente o abdômen implica que há uma contração, né? E não uma sucção apenas. Deve-se levar o abdômen vigorosamente para trás, acima e abaixo do umbigo, realizando-se essa prática durante 6 meses. Realmente se evita a morte prematura e tal. Os textos são cheios de coisas, né? O Uddiyana é o melhor de todos os bandas. E tal. Vai falar isso. Durante a nossa prática com os pulmões cheios, eu procurei priorizar o encadeamento que Mula Bandha provoca nessa primeira parte do Uddiyana, né, que é essa contração da parte de baixo, né, do abdômen, do umbigo para baixo. Né, então essas coisas estão conectadas, o Mula Bandha ele começa a ativar essa musculatura do baixo abdômen, o Uddiyana vem reforçando isso. E principalmente essa parte da respiração, que é muito importante que a gente possa entender a respiração dessa forma ascendente, nesse eixo vertical, onde a gente começa a procurar entender como usa essas costelas mais altas e a clavícula. Talvez tenham percebido que isso provoca uma sensação ascendente, principalmente quando a gente termina com a prática, né, a coluna ela tende a permanecer bem firme, bem ereta, né? Mas o Uddiyana com os pulmões vazios, ele vai dar a sensação dessa ascendência como nenhuma outra técnica, né? Por isso que eu gosto normalmente de começar com o Uddiyana com os pulmões vazios, né? Então a gente fez um pouco com os pulmões cheios, a gente vai passar por ele com os pulmões vazios, vai procurar entender esse aspecto da sucção, né? E não só a sucção do abdômen, mas a gente vai procurar perceber essa sucção como eixo mesmo, tá? Como eixo do tronco, como alguma coisa que provoca essa sensação ascendente, para depois tentar replicar isso mais uma vez com os pulmões cheios, para depois tentar replicar isso com a contração voluntária, né? Com os pulmões cheios nunca vai acontecer a mesma intensidade de sucção, né? Essa mesma clareza da coisa que é puxada né, de por dentro ali, de cima para baixo, empurrada de baixo para cima. Isso nunca vai acontecer com a mesma intensidade com os pulmões cheios, assim como acontece com os pulmões vazios. Então, a prática dos pulmões vazios nos ensina o que a gente está buscando. Nos ensina a procurar depois, quando a gente for fazer de novo com os pulmões cheios, algo de uma mesma natureza, algo de um mesmo caráter de ascensão, alguma coisa que vai nos dando, né, essa ligação entre aquilo que Mula Bandha fez e aquilo que Jalandhara Bandha também fez. Né? Então, algo que vai procurando levar desde a altura do umbigo até a parte alta do tórax esse caráter de ascensão e de firmar, né? Firmar muito bem o eixo da coluna. Mas é o Uddiyana Bandha com os pulmões vazios, ou o Uddiyana Kriya, ou o Uddiyana, que vai nos ensinar muito bem como sentir isso. Muito bem. Então vamos para a nossa prática. E a gente vai recomeçar de novo deitados, a partir de um espreguiçar.
espreguice, tome contato com o corpo, retome contato com a respiração. Vai começando a perceber que nos pontos do ápice do espreguiçar, a respiração para em alguns momentos. E aí, quando for completando o seu espreguiçar, deixe as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão. E assim como podemos fazer Uddiyana com os pulmões cheios ou vazios, também podemos fazer Tadagi Mudra com os pulmões cheios ou vazios. E de forma análoga, Dr. Bolli chama de Tadagi apenas quando a técnica é feita com os pulmões vazios, e de Tadagi Mudra quando a técnica é feita com os pulmões cheios. Então comece com os movimentos dos braços, mas agora de forma invertida. Quando você solta o ar, vai levando os braços para trás. Quando você inspirar, traga os braços de volta. Então agora você vai fazendo uma espécie de um movimento mais paradoxal, aquilo que seria antinatural, né? O natural é que quando a gente leve os braços para trás, a inspiração aconteça e tudo se expanda. Mas agora a gente vai levando os braços para trás, criando uma espécie de uma expansão torácica, mas ao mesmo tempo soltando o ar. Isso não é algo natural. Isso é antinatural. Isso é algo que vai na contramão. Perceba isso. Fazer o Uddiyana com os pulmões vazios é alguma coisa completamente na contramão do que seria o padrão respiratório normal. E é preciso que a gente comece, então, a ganhar independência. Ganhar independência entre os movimentos do corpo e a respiração propriamente dita. Onde é possível, então, expandir tórax sem deixar o ar entrar. E aí você começa a colocar uma pausa. E essa pausa vai continuar acontecendo com os braços para trás. Consequentemente, essa pausa ela vai passar a ser feita com os pulmões vazios. Uma pausa curta, 2, 3 segundos. E observe que durante essa pausa acontece aquele poço, aquele lago, Tadagi, e que ele acontece de uma forma muito mais profunda do que quando você faz com os pulmões cheios. Esse poço é mais fundo. E se for possível, você aumenta um pouquinho esses tempos de pausa, se for confortável para você. E aumentando esses tempos de pausa, você também faz, ao mesmo tempo, né, você estende mais os braços, você procura, com isso, alargar mais as costelas.
Mas existe um ponto muito importante, que é, não estamos fazendo força para levar o abdômen para dentro e para cima. Então, depois que você termina a expiração, tome consciência que para que uma expiração seja completa, e você já fez isso muitas vezes, é preciso que o abdômen se contraia, o assoalho pélvico se contraia, né? Então, existe um passo que deve ser feito, que imediatamente depois de soltar o ar, é preciso que você relaxe o abdômen. Tá? Se dê conta desse pequeno passo. Depois que você soltou o ar, levando os braços lá para trás, solte o abdômen, relaxe o abdômen. Né? Esse abdômen que foi contraído, para soltar completamente o ar. É preciso contrair o abdômen para soltar completamente o ar. Mas logo em seguida é preciso saber relaxá-lo. Perceba que a partir do momento que você larga e solta e relaxa o abdômen, ele ganha um potencial de sucção muito maior. A profundidade desse lago aumenta. E é a partir desse ponto, só a partir daí, só a partir do entendimento, do relaxamento do abdômen, que aí você pode começar a explorar a expansão adicional das costelas. E aí você vai procurando perceber esse efeito de sucção, onde essa sucção não é do abdômen para dentro apenas, mas faça a partir desse movimento de extensão dos braços, levando as mãos lá para trás, faça disso alguma coisa que suga ascendentemente no plano da coluna, no eixo da coluna, para cima, para dentro. Depois dessa, você faz mais uma vez. E quando voltar os braços inspirando, deixa a respiração livre. Estenda as pernas, relaxa um instante. Vamos nos sentando. Se você tiver conforto em sentar-se em Vajrasana, sobre os pés, sobre os calcanhares, deixando os joelhos no chão, né, como quem senta sobre os calcanhares, deixando os joelhos apoiados no chão, você faz.
Se isso não é confortável para você, você se senta normalmente de pernas cruzadas, tá? Não é isso que vai determinar a qualidade do que a gente vai fazer agora. Se é confortável, se você gosta, sente-se em Vajrasana. Mas também a qualquer momento, se você se arrepender, depois você troca essa posição das pernas. E vamos fazer Simhasana, que em alguns textos posteriores ele também vai ser chamado de Simhamudra, que é aquela técnica do leão, de colocar a língua bem para fora. Né? Mas o fator principal disso não é nem o fato da gente de colocar a língua bem para fora agora. A gente vai procurar um outro aspecto, que é justamente o aspecto da expiração rápida e completa, tá? Que essa técnica do leão nos proporciona. O leão tradicionalmente é feito assim, nessa posição das pernas, os joelhos ficam um pouco afastados, as mãos ficam apoiadas sobre os joelhos. Os joelhos afastados, os dedões dos pés unidos formam uma cadeirinha. Né? Bom, e Simhasana é uma combinação de algumas coisas. Então, é uma expiração rápida e intensa, fazendo um som equivalente ao rugido do leão, colocando a língua bem para fora. Mas não é colocar um pouquinho a língua para fora, é colocar a língua bem para fora, como se você quisesse colocar o fundo da língua para fora. Tá? Isso é Simhasana. Isso acontece durante uma expiração. Tá? Então é isso. Você toma uma inspiração profunda. Solta o ar rápido, forte, coloca a língua bem para fora. E durante o Simhasana, o corpo se desloca para frente. Tá? Vou tentar mostrar um pouco melhor aqui. Então, as mãos apoiadas nos joelhos. Faço uma inspiração profunda com as costas retas. E chega com o tronco à frente. Pode deixar os braços bem estendidos, ou se preferir, pode flexionar um pouquinho os braços também. Tá? Chega com o tronco bem à frente. Quando você está com os joelhos no chão, é mais fácil deixar os braços estendidos. Tá? Então é isso. Os pontos de atenção e os pontos importantes do Simhasana para a gente fazer agora é essa expiração forte e rápida, e perceber que essa expiração acontece através dessa contração dessa musculatura baixa. Então é abdômen, períneo, sólio pélvico, tudo isso se contraindo e empurrando, né, essas estruturas internas, provocando a passagem rápida do ar, a expiração rápida. Contrai bem períneo, assoalho pélvico e o abdômen na parte baixa, abaixo do umbigo. Tá? Além disso, tem todo o fator, né, de alongamento da parte aqui por dentro do pescoço, da língua. Isso vai ficar por um segundo plano. Né? O nosso objetivo não é analisar exatamente o Simhasana, mas o nosso objetivo agora é treinar essa expiração rápida e completa, porque o Uddiyana, quando ele é feito com os pulmões vazios, ele depende de estar com os pulmões vazios. E a gente precisa saber soltar o ar rápido e completamente. Tá bom? É por isso que a gente vai treinar o Simhasana agora. Então, se posicione, você vai fazendo isso no seu ritmo. Tá? Não vou conduzir exatamente o passo a passo. Mas você, dentro do seu ritmo, vai fazer uma inspiração profunda e soltar o ar rápido e completamente, colocando a língua para fora e fazendo o som do leão. E aí você volta o tronco para ficar no eixo vertical. Quando vai voltando, o tronco vai inspirando. Deixa algumas respirações livres. E aí você repete.
Saída do ar completa, não deixa sobrar ainda ar que você consiga soltar depois. E aí vem um outro aspecto importante. Depois que você faz essa expiração, que faz o leão, que solta todo o ar, e você percebe que chega nesse ponto de soltar todo o ar com o abdômen contraído e recolhido, faça esse momento de soltar e relaxar o abdômen, por mais esquisito que isso possa parecer. Tá? Depois que você está com o abdômen contraído, solte. Tá? Solte. E assim, então, enquanto você faz o leão, chega com o tronco à frente. Depois que você fez o leão, solta o abdômen, relaxa o abdômen. E você volta a deixar as costas verticais, com o abdômen assim solto. E só depois que você voltou nessa posição, é que aí você vai deixar a respiração, né, acontecer novamente. Então você vai voltando numa pausa com os pulmões vazios, no momento onde você já relaxou o abdômen. Tá? E aí só depois que você voltou, para deixar as costas verticais, retas, é que você vai voltar com a respiração normal. Tá bom? E a respiração é rápida, a expiração é rápida, você não fica com a língua lá para fora um tempão. Não é isso. Né? Treine o relaxamento do abdômen imediatamente após a contração do abdômen. Dê um intervalo entre uma e outra, faça algumas respirações livres. E depois da próxima você para. E quando parar, deixa as pernas estendidas à frente, faça movimentos com os pés. Né? Essa é uma posição das pernas que, em geral, não é muito cômoda para permanecer muito tempo. Então, movimente os pés, movimente os tornozelos, joelhos. Né? Faça os movimentos que sentir vontade. E a partir de agora, nós vamos fazer o Uddiyana com os pulmões vazios. Então, se for confortável, se for possível, você volta para a mesma posição das pernas. Se você se arrependeu, se não é confortável, quer mudar, você faz de pernas cruzadas. Ou faz na cadeira, eu estou na cadeira aqui, isso não atrapalha em nada. Né? Na verdade, atrapalha muito mais ficar desconfortável do que sentar na cadeira, e eu vou repetir isso várias vezes, até que alguém se convença. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Depois da fase expiratória, né, a gente vai usar o Sinhasana para fazer uma expiração completa, uma expiração rápida, completa, soltando o máximo de ar possível dos pulmões. Completou a saída do ar, relaxe imediatamente o abdômen, tá? Sinta que o abdômen solta. O abdômen se desprende, solta. Tá? Fica aquele abdômen que a gente nem gosta de ver, né? Solto, mole. E com o abdômen assim, relaxado, solto, mole, vai voltando a deixar as costas retas, mas agora quando você for voltando, as mãos empurram com firmeza os joelhos ou as coxas, e você vai voltando, deixando as costas retas e ao mesmo tempo alargando o tórax, expandindo as costelas. E com isso vai
fazendo o Uddiyana com os pulmões vazios. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês o que eu estou querendo dizer. Então, essas são as etapas. Uma inspiração profunda, seguida de uma expiração completa. Na expiração, o abdômen se contrai. Logo em seguida, o abdômen fica solto, mole. Com o abdômen solto e mole, vai voltando, e ao mesmo tempo que vai voltando, as mãos empurram contra as coxas ou os joelhos. O tórax se expande, né, se alarga. E o grande esforço, na verdade, o único esforço, está no alargamento das costelas, na expansão torácica. O abdômen vai ser sugado lá para dentro como consequência dessa expansão. Tá? Não há força para levar o abdômen para dentro, não há contração do abdômen. Ele vai ser sugado. Tá bom? Procure perceber essa sucção, procure perceber todo o caráter ascendente da execução disso, tá bom? Dessa sucção. E aí, antes, né, de começar a sentir falta de ar, você desfaz o alargamento das costelas e só depois de desfazer é que você vai fazer a inspiração. Tem algumas respirações livres e depois você repete. Inspira, faz o Uddiyana, desfaz e aí respira. Tá? Faça isso no seu ritmo por algumas vezes. E daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Enquanto estiver no Uddiyana, volte as costas. Tá? Volte a deixar as costas na vertical. Você pode até começar o Uddiyana quando está com o tronco para frente, mas vai voltando, encontre o eixo vertical, como se deixasse realmente as costas retas na postura de meditação. E vai procurando a cada vez fazer com um pouco menos de esforço e mais consciência da execução. Mais jeito, menos força. Se você vai cansando a posição das pernas, troque, fique com as pernas cruzadas. Sente na cadeira, faça ajustes. Você não precisa exatamente contrair os ombros, tá? Não precisa contrair os ombros. Mas talvez acabe contraindo um pouco quando você vai nessa intenção de alargar as costelas mais altas. Mas não é algo necessário.
Quando fizer a próxima, você faz mais uma. Quando concluir essa próxima, deixe a respiração livre e se observe na sua postura de meditação. Então, se você quiser, você troca de novo a posição das pernas, passa para a sua postura de meditação. E aí, se observe por alguns instantes. Observe o eixo. Observe por dentro do abdômen, por dentro do tórax, por dentro da garganta, por dentro da cabeça. E daqui nós vamos ficar em pé. Se der, dê uma reposicionada no seu celular ou computador, tá? Para que eu possa vê-los. Bem, vou ficar em pé, para que eu possa mostrar. O Dhyana com os pulmões vazios, ele é mais comumente praticado em pé, né? E talvez ele seja mais intensamente praticado em pé do que de qualquer outra forma. Mas é sentados, né, que a gente pode aprender melhor com ele para repetir com os pulmões cheios. A prática com os pulmões cheios dentro da pausa dos pranayamas sempre vai ser feita com os pulmões, né, com os pulmões cheios e sentados. Sempre vai ser feita sentados. Em pé é uma boa forma da gente fazer com os pulmões vazios. A gente não precisa mais agora fazer o uso do Sinhasana, né? Mas a expiração continua acontecendo da mesma forma. Então, as mãos vão se apoiando nos joelhos ou nas coxas, tá? E a gente vai procurando uma posição onde as costas ficam curvadas lá para trás. Não com o quadril levado lá para trás e a lombar assim acentuada, mas você curva. Tá? Encontra a curvatura das costas. E aqui, né, é aqui que a gente vai soltar todo o ar, depois de uma inspiração. Você pode soltar pela boca, ou você pode soltar pelas narinas. Mas desde que seja uma expiração tão rápida e tão direta quanto a do próprio Sinhasana. Se você quiser, faça o próprio Sinhasana, mas não é necessário, né? Poderia soltar o ar assim, ou poderia simplesmente soltar o ar assim, sem colocar a língua para fora. Bom, aqui é a forma como o abdômen mais ele pode ser sugado, justamente por toda a combinação de apoio dos braços, de posição da coluna, e de alavancas para a nossa expansão. Então, vou tentar mostrar. Antes de inspirar, você volta e inspira. Tem aquele momento onde faz a expiração. Nesse momento, o abdômen está contraído. Então, é necessário, imediatamente, relaxar o abdômen. Solta. E agora a gente vai estar em pé. O abdômen fica mais molinho ainda. Né? Fica vergonhosamente mole, solto. Mas logo, você já vai fazendo a expansão torácica, abertura das costelas, sem deixar o ar entrar.
e isso vai criando esse fator de sucção. Veja que os braços ajudam no sentido da tração, tá? Para que você crie mais tração com as costas, para que leve as costelas ainda mais para cima. Isso dá uma intenção ainda mais ascendente na sucção. Então faça algumas vezes. E a cada vez que você inspira de volta, você pode voltar a erguer o tronco, tem algumas respirações livres. E aí quando for executar de novo, aí você se apoia nos joelhos de novo e faz. Tá? E procure, assim, em pé, levar a sucção do abdômen à sua máxima potência. Essa é a forma pela qual a sucção ela pode ser levada à sua máxima potência. Mas a força não está em empurrar o abdômen lá para dentro, a força está em expandir as costelas. Tá? Então você pode ter uma inspiração com as costas retas e depois fazer a flexão do tronco à frente, chegar com o tronco à frente, soltando o ar, né? E manter-se assim enquanto faz o dhyana. Depois você volta e inspira, ou você pode se manter com as mãos apoiadas nos joelhos ou coxas o tempo inteiro. Inspira, solta, né? Faz a pausa, inspira de novo, você pode se manter assim. Tá? E quando fizer a próxima, aí você para. Quando parar, solte o tronco à frente, leve as mãos em direção aos pés, relaxe. Alongue a musculatura das costas. Muito bem. E aí vamos ficando sentados novamente. Quando for se sentando, deixa as pernas estendidas, as mãos apoiadas aos lados do quadril, para deixar as costas bem retas.
E vamos fazer Paschimottanasana, a pinça. Então vai fazendo a flexão do tronco frente, as mãos seguram onde alcançam. E aí, na postura da pinça, vamos experimentar o Uddiyana com os pulmões vazios mais uma vez. Então, depois que você inspirar profundo, você solta o ar aí na postura da pinça, contrai o abdômen, logo em seguida você relaxa o abdômen e expande as costelas, os braços puxam mais para frente, alargue o tórax, deixa o abdômen ser sugado lá para dentro. Tá? Veja se acontece essa sucção quando se mantém na postura da pinça. Mas mais do que a sucção, veja se pode colocar um caráter de tração adicional na postura da pinça, um caráter de ascendência. Como se você quisesse ir puxando alguma coisa que está no seu assoalho pélvico por toda a extensão do seu canal central, por toda a extensão do seu eixo da coluna. E quando inspirar, da próxima vez, você volta e volta para a sua postura de meditação. Observe-se na sua postura de meditação. Procure manter ainda a concentração mais alguns instantes. Por mais que essas práticas intensas, né, elas coloquem um certo cansaço no corpo, e esse cansaço ele também leva a um cansaço mental, né, pela necessidade da sustentação de uma atenção muito presente durante toda a prática. Mas vamos mais alguns minutos. Talvez o momento de fazer a integração de tudo que a gente viveu nesse curso até agora. Então, partimos do asana. Se você sentir vontade, faça o Yoga Mudra de novo. Leve o tronco lá para frente, acomode bem, busque os seus encaixes. Para que quando voltar para a postura de meditação, você volte melhor, com mais consciência do corpo. E aí você se estabelece na sua postura de meditação. Observe-se do ponto de vista do asana, como sendo esse conceito que põe fim à mobilidade do corpo. Torna o corpo imóvel, firme, estável, mas com conforto. Quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro simultaneamente? Sustente nessa busca aquele estado de mínima contração. Mínima contração.
Mínima sempre pode ser menos, mas ela nunca vai ser o máximo relaxamento. E você vai aos poucos aprofundando a respiração, não de uma vez. Você primeiro observa a respiração, aí você vai de mãos dadas com ela. Cada vez uma respiração um pouco mais profunda, um pouco mais lenta, mas adquirindo essa capacidade aos poucos. Até o momento onde a respiração começa a ficar ampla, profunda e lenta. Nesse momento, você observa essas etapas do padrão respiratório, onde o abdômen se mantém sob controle durante a inspiração, onde as costelas se alargam das mais baixas e mais móveis em direção às mais altas e mais fixas. E que a expiração começa por se desfazer esse estado de expansão, começa a haver uma retração torácica, mas aí você começa a ativar voluntariamente Mula Bandha na saída do ar. Até o fim da expiração, que é o ponto onde Mula Bandha se intensifica ao máximo. Durante a inspiração não é necessário, porque a própria inspiração tem caráter ascendente. Durante a expiração é necessário, porque a expiração tem caráter descendente. E o Mula Bandha vem invertendo esse fluxo, vem invertendo essa tendência, invertendo o sentido de apana. Tendo encontrado essa dinâmica, esse pulso, esse ritmo, comece a fazer uma pequena pausa. Comece aos poucos, 2, 3 segundos de pausa com os pulmões cheios. Então, após a inspiração, uma pequena pausa. Uma pequena pausa onde você faz Mula Bandha. E observe os efeitos de Mula Bandha. Contração e elevação do esfíncter anal. Até onde essa elevação da região anal te leva em relação a uma percepção ascendente por dentro do corpo. Será que pode recuperar aquela sensação por dentro do corpo, até a altura do umbigo, mais ou menos? Será que pode perceber que Mula Bandha leva a uma percepção ascendente até essa altura? Quando vai começar a expiração, você reduz a intensidade de Mula Bandha, como se você voltasse para o mesmo ponto onde estava no fim da inspiração. Então você inspira sem Mula Bandha, na pausa você intensifica, isso se agrava, se eleva, depois você volta para o ponto que estava no fim da inspiração, e a partir daí a expiração começa a acontecer, e a partir daí você começa a intensificar de novo gradualmente Mula Bandha. Perceba que não é necessário tanto esforço.
Vá se orientando pela sua própria intuição, pelas suas próprias percepções internas. Muito mais do que pela técnica ou pelo preciosismo em si. Nessas pausas, quando você faz mula bandha, você começa também a levar o abdômen para dentro e para cima, ao mesmo tempo que vai procurando uma expansão adicional das costelas, mais baixas e principalmente as mais altas, sem deixar que o ar entre mais. Então, na pausa, com os pulmões cheios, após uma inspiração, mula bandha. Mula bandha te leva até uma elevação, né, até um ponto, talvez até a altura do umbigo. E com o Uddiyana Bandha, com os pulmões cheios, empurrando o abdômen para cima, alargando as costelas numa intenção ascendente, até onde essa sensação pode ser levada pelo eixo, pelo centro do corpo. A gente movimenta a superfície, movimenta músculos das costelas, movimenta músculos do abdômen, mas na verdade a gente procura a sensação por dentro. Talvez com o passar das repetições, a coordenação vai ficando mais fina, a precisão vai ficando melhor e abre-se a possibilidade das coisas começarem a acontecer mais espontaneamente. Para-se de assumir apenas o papel do fazedor e começa-se a assumir o papel do observador, da testemunha, quem percebe aquilo que está acontecendo. Mas enquanto estamos muito preocupados em fazer tudo funcionar, sobra pouco espaço para perceber. Enquanto estamos muito preocupados em dirigir o carro, sobra pouco espaço para contemplar a paisagem. E veja se pode sentir esse Uddiyana Bandha com os pulmões cheios, não com a mesma potência de sucção, né, do Dhyana com os pulmões vazios, mas como um momento muito particular, onde você é capaz de provocar essa sensação ascendente, sem, né, sem que seja necessária aquela sucção.
onde com uma pequena sucção, com um pequeno alargamento adicional das costelas e com essa contração para dentro e para cima, você consegue conduzir uma experiência de ascendência interna. E não é necessário muito esforço, reduza o esforço. Preserve a essência. Faça de forma agradável. Você faz mais uma pausa e da próxima vez que soltar o ar, então, pare de interferir na respiração. Deixe a respiração livre. Observe o asana. Então você apoia os pés no chão, abraça os joelhos. E a partir daí faz os movimentos que sentir vontade. E nessa última etapa, a gente passou por aquilo que chamamos de Uddiyana, com os pulmões vazios, tendo como técnicas auxiliares o Tadagi, com os pulmões vazios, deitado, levando os braços lá para trás, e o Sinhasana, como sendo uma forma de nos ajudar a ensinar a soltar o ar de forma completa e rápida, para que a gente ganhe mais tempo de pausa. O Uddiyana com os pulmões vazios nos ensina a perceber esse caráter de elevação com a sua máxima potência, com a sua máxima intensidade. Né? Uma sucção que acontece na região do abdômen, mas que também acontece, né, por dentro do corpo, através dessa elevação, tudo contribuindo para que se possa buscar uma sensação de baixo para cima. Então, dessa forma, o Uddiyana, com os pulmões vazios, ele tem alguns objetivos. Primeiro, ele é necessário para que se faça a prática de alguns kriyas, como eu já disse ontem, né? Então, Nauli ou Basti, de uma forma tradicional, é feito a partir de Uddiyana. Então, ele serve para que a gente faça os kriyas. O Uddiyana, com os pulmões vazios, ele também serve para fazer
um massageamento interno, ele comprime os órgãos internos. O Dhyana com os pulmões vazios também nos ensina a levar esse grau de sucção ao máximo. Esse grau que a gente vai procurar não replicar com os pulmões cheios, porque ele não é replicável, mas ele é replicável em termos de experiência, né? A gente aprende com a elevação que acontece automaticamente por essa sucção e depois procura replicar essa mesma, essa mesma busca ascendente por um tipo de contração, né? A contração que vai empurrando o abdômen abaixo do umbigo, para dentro e para cima, ao mesmo tempo que a gente faz um pequeno alargamento adicional. Então, deu para perceber essas coisas, né? Imagino. Durante o Uddiyana com os pulmões vazios, a gente tem um grande espaço de alargamento torácico, que cria uma grande pressão negativa dentro do peito. O Uddiyana Bandha, com os pulmões cheios, a gente tem um pequeno espaço de alargamento torácico, o que causa uma pequena sucção, quase imperceptível, e aí a gente precisa entrar com a contração, né? Contração para dentro e para cima do abdômen. Com Mula Bandha, a gente foi percebendo até onde, né, esse caráter de ascensão ele pode ser percebido até a altura do umbigo, naquele quinto ponto. No Dhyana, isso tem potencial de ser levado até, né, a região cervical. Mas isso é uma coisa que precisa ser treinada aos poucos, né? Isso é uma coisa que precisa ser percebida com o tempo. Então, talvez tenha percebido que além da altura do umbigo, eleva um pouco mais, né? Talvez tenha percebido que eleva, sei lá, até o fim da região lombar, talvez até o centro do peito, talvez até a região cervical, não sei, né? Mas, assim como o Mula Bandha tem essas relações da sua contração com a região da coluna, né? E a região da frente, na região do abdômen, o Uddiyana Bandha também, né? Isso seria um próximo passo para a gente começar a observar. A contração do abdômen, pela parte da frente do corpo, ela vai tendo uma relação também com a capacidade de perceber os músculos que ficam ao longo da coluna. Então, contrações da frente são acompanhadas de reflexos de contração atrás. Tudo isso, né, sendo permeado por alguma coisa que vai sendo puxada para cima, pelo centro, por entre essas duas paredes. Né? Então tem o abdômen que se contrai aqui, para dentro e para cima, reflexos na musculatura ao longo da coluna e alguma coisa no meio que vai subindo. Né? Subindo, e quando eu digo subindo, é uma coisa muito menos glamurosa, talvez, do que muitos pensam. Né? São percepções internas, tá? Nada muito elaborado. O Dr. Bolle descreve a possibilidade do prana, né? Descreve o prana como sendo uma capacidade de perceber por dentro da pele, tá? Nada muito mais, né, elaborado do que isso, tá? Então é isso. E aí no fim a gente foi colocando, né, esse encadeamento de Mula Bandha com o Uddiyana Bandha com os pulmões cheios. Um próximo passo seria a gente aprofundar um pouco mais no Uddiyana Bandha e começar a colocar o Jalandhara Bandha junto. Né? Isso vai formando outras técnicas chamadas Mahamudra e Mahabandha, né? Que partem dessa combinação dos bandhas de diferentes formas. Tá? Então eu acho que até aqui é um ponto que dá para a gente chegar. Como eu disse no início, não é de se esperar que tudo fique absolutamente claro, né? Aliás, é de se esperar que muitas dúvidas surjam. E eu espero, né, que essas dúvidas continuem surgindo ao longo dos próximos dias, tá? Porque eu espero que vocês coloquem esse tipo de prática no dia a dia. Né? E à medida que você vai tentando fazer sozinho, muitas dúvidas vão surgir. Né? Muitas dúvidas vão surgir. E existe um grupo lá onde estou disponível para responder as perguntas, tá bom? Então, quando você vai se propondo a fazer suas práticas, vá compartilhando, vá tirando suas dúvidas,
Então, isso também vai estimulando os outros a fazerem, né? Então, quem esqueceu ou ficou, né, deixou de lado, quando começa a ver que alguém está fazendo e coloca ali seus comentários, talvez se sinta estimulado a fazer. E aí a gente vai continuando, né, como um grupo, como um corpo. São técnicas que cansam, né? Então o formato mais assim, o ideal não é fazer tudo isso assim num dia só, né? Então vá fazendo no seu tempo, pega, repete, eu dividi tudo isso em 4 aulas, né? Você pode ouvir de novo, mas o melhor de tudo, na verdade, não é ouvir de novo, o melhor de tudo é tentar fazer sozinho, a partir do seu entendimento. É... Bom, eu acho que era até aqui que eu tinha para chegar. Fico à disposição para responder mais algumas perguntas, tá? Para quem quiser fazer alguma pergunta agora. E a gente segue no grupo, então mandem seus comentários, mandem suas experiências também sobre a prática de hoje lá no grupo, tá? E dúvidas que forem surgindo. A ideia é que a gente tenha pelo menos mais um módulo 2 de bandas e mudras, né? Pelo menos mais um módulo 2. Eu acho que eu faria até um módulo 2. Apesar de poder ser, né, sei lá, eterno, mas eu acho que assim, com o módulo 2 a gente consegue abranger as principais técnicas e deixar depois as coisas para que elas sejam vividas aí por cada um. Então, o módulo 2 deve acontecer durante o mês de julho, assim como o módulo 2 de pranayamas também vai acontecer ao longo do mês de julho, tá? E é isso, tá bom? Agradeço, super prazer estar aqui falando sobre essas coisas que eu acho tão fundamentais, né? E até fazendo um spoiler do papo de hoje às 8 horas com o Beto, é por aí que eu acredito, né? Na transmissão, assim, é um pouco dessa forma onde a coisa é introdutória, mas ela não é superficial, né? Onde a gente tem que entrar. Esse é o começo, mas o começo não significa que a gente vai ficar no raso, né? A gente pode ir aprofundando, aprofundando e entrando. E a gente tem um campo enorme, tá? Sobre bandas, mudras, pranayamas, enfim, experiências práticas para entrar. E tá tudo à nossa disposição, né? Tá tudo no nosso corpo, não tem nada de mais, nada de outro mundo. E aí basta assim que a gente possa ir tendo um olhar para isso, né? Para quem tiver interesse em seguir. Alguns terão, alguns não terão. E tá tudo certo também. Então eu agradeço muito. Quem quiser fazer perguntas, ficamos mais um pouco. Quem não quiser, bom domingo, bom Dia Internacional da Yoga, cheio de programações. Acompanhem.